e Patrulhas Maria da Penha. Em agosto de 2019, em parceria com o Ministério da Justiça e Segurança Pública, lançamos o Pacto pela Implementação de Políticas Públicas de Prevenção e Combate à Violência contra as Mulheres. E dessa forma tem sido no Brasil a transversalidade do tema, Ministério da Justiça, Ministério da Mulher e demais ministérios, no enfrentamento da violência contra a mulher. O pacto já tem trazido resultados extraordinários. E aqui quero celebrar com os senhores. O homicídio no Brasil já caiu este ano 22%. E o estupro, celebrem com o Brasil, já registramos uma queda de 19%. Oi, gente. Pois é, vocês viram aí, o pessoal lá no Chile virou as costas para Damares Alves e uma demonstração clara de repúdio pelo que ela representa, não é? E é muito relevante que isso tenha acontecido aonde? No Chile, onde nós estamos vendo várias manifestações populares que devem ser inspiração para o Brasil nos próximos anos. Não só nesse ano, mas nos anos seguintes. O Chile hoje é uma das grandes inspirações de manifestações populares. Eu já coloquei vídeos aqui no canal, se você não viu, dê uma olhada, com músicas, com a população chilena protestando, e eles estão mostrando como é que se faz. Por quê? Porque lá no Chile eles também estão conseguindo coisas através da pressão popular. E nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina. Aqui a gente fala de política, de ciência, de filosofia, e tem links das nossas redes sociais e nosso Apoia-se no comentário fixado no início dos comentários, não é? Enfim, assim como nossas fontes, não é? Pois é. Bem, a ministra da Família, Mulher e Direitos Humanos, a Damares Alves, ela foi alvo de protestos durante a 14ª Conferência Regional sobre a Mulher da América Latina e Caribe que aconteceu no Chile. Enquanto Damares discursava, um grupo de mulheres na plateia se levantou e ficou de costas para ela. O caso aconteceu na noite de ontem. Em vídeo que circula nas redes sociais é possível ouvir a ministra falando sobre o combate à violência contra a mulher no Brasil e ver parte do público de pé e de costas. Damares continuou discursando, né? No Twitter, opositores e críticos do governo repercutiram o ocorrido. E olha só o que disse a Sâmia Bonfim. Damares Alves foi ignorada pela sociedade civil presente na 14ª Conferência Regional da Mulher da América Latina e Caribe há pouco, na sede da ONU, no Chile, escreveu a deputada federal Sâmia Bonfim. Pois bem, por que isso é relevante? É relevante não só humilhar a Damares Alves, que pouco importa essa ministra do governo Bolsonaro, embora ela tenha o cargo de ministério, né, tenha um ministério em suas mãos e lamentavelmente seja uma pessoa que está representando o Brasil em uma conferência tão importante quanto essa, os ministros do governo Bolsonaro vão cair, não é? Muitos deles já caíram, outros podem cair, mas o que o Bolsonaro representa e o que o governo Bolsonaro representa, que embora não seja nada absolutamente totalmente coerente, mas tem alguns elementos claros. O conservadorismo cultural e uma submissão aos Estados Unidos e uma entrega da economia a uma agenda ultraliberal, mesmo que ela possa ser rompida em alguns momentos, quando isso afetar a popularidade do Bolsonaro, que é sua grande preocupação. Assim, não existe um núcleo absolutamente duro do que é que o Bolsonaro representa, mas se nós falarmos em linhas gerais, tem o conservadorismo cultural, tem essa linha entreguista, ultraliberal do Paulo Guedes, não é? E uma submissão completa aos Estados Unidos, não é? Tanto é que Bolsonaro declarou apoio até mesmo às atitudes temerárias dos Estados Unidos em relação ao Irã, embora não tenha nenhuma simpatia ao Irã, nem muito menos as suas lideranças militares. Mas, claro, tem que se ter cuidado com isso para não lançar o mundo em uma nova guerra, não é? E foi muito bom que isso tenha acontecido no Chile, porque o Chile hoje representa o grande exemplo da América Latina. Inclusive Denise Coutinho estava conversando comigo e eu estava pensando sobre isso antes de fazer esse vídeo, antes de conversar com ela, né? Que é uma apoiadora e professora universitária,
da Universidade Federal da Bahia, enfim, uma pessoa que está ajudando a gente aqui no canal, e nós conversávamos justamente sobre isso, sobre a importância do que está acontecendo no Chile, de como o Chile representa um grande exemplo para a América Latina e para o Brasil em particular, de como é necessário que a população se mexa, que a população demonstre o repúdio a figuras como a Damares Alves e o que ela representa, não é? Defendendo exclusivamente a abstinência numa época que nós precisamos de educação sexual para combater gravidez na adolescência, DSTs e para combater, inclusive, assédio sexual e pedofilia nas escolas. Educação sexual é fundamental. E as pessoas que falam contra isso demonstram desconhecimento sobre a necessidade da educação sexual. Quer dizer, Damares Alves representa um atraso nessas questões, né? E, enfim, é absolutamente lamentável. Mas o problema não é só Damares Alves. É tudo que esse governo Bolsonaro, que de forma confusa, pouco lógica, pouco planejada, age, cheio de incompetentes, mas que tem no conservadorismo cultural e na agenda econômica antipovo a pouca coerência que esse governo apresenta. E lá no Chile nós estamos vendo o quê? Manifestações populares, a população indo às ruas, pedindo o quê? Defendendo o quê? Pedindo não, exigindo. Exigindo o quê? Exigindo mais direitos, exigindo mais investimento em educação, exigindo uma aposentadoria mais digna, contra os cortes, contra preços exorbitantes de energia elétrica, não é? Uma população que está indo às ruas contra essa agenda de austeridade do governo do Piñera, não sei como é que fala, o nome do Sebastián Piñera, né? É o primeiro-ministro de lá, do Chile. E eles estão conseguindo muitas concessões. Será que aqui no Brasil nós conseguiríamos esse nível de concessões? Será que nós conseguiríamos aqui isso? Não dá para saber. Mas dá para saber que nós precisamos mobilizar a população. E a grande inspiração hoje no mundo, em termos de América Latina, em termos de mobilização popular contra essa agenda, se encontra no Chile. Então isso com a Damares ter acontecido no Chile é absolutamente simbólico, porque mostra que lá no Chile existe uma oposição a essa agenda. Lá no Chile, claramente, a população está contrária a isso. Num governo que não é nem tão... Olha só, não é nem tão ruim quanto o do Bolsonaro. O Sebastián Piñera representa uma agenda de centro-direita de austeridade. Nós estamos num governo aqui que é reacionário, que não é nem só conservador, que é uma combinação de um ultraconservadorismo cultural, de alguém que já disse que o Estado não é laico, é cristão, Bolsonaro, não é? E combina essa agenda ultraconservadora com um ultraliberalismo tosco do Paulo Guedes, não é? De uma agenda de austeridade que não deu certo em lugar nenhum do mundo. Enfim, então é muito importante ter essa clareza, porque se nós não nos espelharmos, se nós não buscarmos inspiração em outros lugares, nós vamos ter muita dificuldade. Agora, em termos de organização partidária, em termos de coalizão entre movimentos sociais, eu continuo dizendo, como eu já disse algumas vezes aqui no canal, que a campanha de Bernie Sanders lá nos Estados Unidos oferece um grande exemplo. E nós estamos, nesse momento, vendo um crescimento do Bernie Sanders lá nos Estados Unidos, apesar de toda a estrutura da mídia corporativa tradicional está contra ele e o establishment do Partido Democrata, que também está contra ele e está já entrando em modo pânico lá nos Estados Unidos e vão começar a usar todo tipo de truque sujo que você possa imaginar para derrubar Bernie Sanders. Enfim, gente, nós temos que pegar esses exemplos, nós temos que pegar esses focos de resistência e usar como inspiração para a mobilização popular aqui no Brasil, para galvanizar forças e para nessas eleições que vão acontecer em 2020, a gente começar a dar resposta a esse governo. E essa resposta tem que vir numa articulação mais inteligente entre diferentes movimentos sociais, entre sindicatos, entre classes, para a gente dialogar com a classe trabalhadora, para dialogar com os mais pobres, em todos os espaços. E oferecer a eles uma agenda verdadeiramente que vai beneficiar a classe trabalhadora, os mais pobres
e ajudar a desenvolver o país como um todo. A gente falar, inclusive, em desenvolvimento sustentável e na importância da gente apostar no crescimento do setor cooperado no Brasil e da democracia dos espaços de trabalho, uma parte da agenda que já foi absorvida por Bernie Sanders nos Estados Unidos e que foi absorvida também por setores do Partido Trabalhista Britânico, que cometeu o erro tático terrível de realizar uma concessão aos setores mais à direita lá em relação ao Brexit e levou a uma derrota trágica lá na Inglaterra porque eles fizeram essas concessões gigantescas aos setores mais conservadores no que tange a questão do Brexit. Nós não podemos cometer esses mesmos erros aqui. E precisamos de muita mobilização popular para poder enfrentar essa agenda ultraliberal e ultraconservadora que é avançada pelas forças que apoiam o Bolsonaro, né? E que o Bolsonaro apenas oportunisticamente se aproveita delas e com elas tenta se manter, né? Não que ele tenha capacidade para organizar isso daí, porque não é ele que está organizando. O conservadorismo está sendo organizado predominantemente por várias forças dos pastores neopentecostais e por outras figuras, inclusive ligadas à televisão, à TV aberta. E no caso do ultraliberalismo, temos forças de grandes corporações empresariais. O Bolsonaro, é bom a gente ter essa clareza, ele, na verdade, é a pessoa que oportunisticamente galvanizou essas forças, que existem e vão continuar existindo. E que nós precisamos ter técnicas para poder, e estratégia para poder se opor e para poder galvanizar outras forças para poder fazer frente. Porque se não fizermos isso, lamentavelmente eles tendem a continuar no poder, nas eleições desse ano e no futuro. Então, não é simplesmente criticar o que eles fazem de errado, é a gente também saber reagir e articular uma oposição contrária. Isso é fundamental. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê um like, compartilhe e quem sabe se torne apoiador do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.